Brasil. Bom, vamos lá. Temos os nossos comentaristas, Diego. Temos Zé Maria Trindade, vamos a Brasília agora. Zé Maria. Pois é, olha, foi um discurso lido, né? Escrito ali pela equipe do ex-presidente. A impressão que eu tive é que a Aloysio Mercadante tem uma contribuição em grande parte desse discurso lido pelo ex-presidente Lula, e ele perdeu uma grande oportunidade de tentar aí partir, dar o primeiro passo para uma unificação nacional, falar também para os eleitores que não votaram nele, que o rejeitam, mas não, ele fez de novo um discurso para dentro do PT, para dentro do grupo de esquerda, e não se lembrou de que, na verdade, o país está dividido. É como se ele ainda estivesse em campanha eleitoral. Visivelmente, o presidente Jair Bolsonaro não faria um discurso assim para dentro, e sim para todo o povo brasileiro. O ex-presidente Lula, ele se cercou ali nesse momento, esse é um momento simbólico e muito importante, se cercou de ex-companheiros ali, da ex-presidente Dilma, da Gleisi, do Randolph, do Aloysio Mercadante, e de pessoas que todos nós gostaríamos de ter esquecido do cenário político nacional. Começa agora uma nova fase no Brasil, é uma nova fase, e Lula e seus aliados, né, terão que fazer um esforço muito grande para normalizar e para impor ali um governo que possa ser aceito por todos. A oposição será uma oposição forte, não só no Congresso Nacional, mas nas ruas também, né? Daí a dificuldade que eu vejo para Lula continuar nesse ímpeto desse discurso aí, fazendo o discurso para dentro, para os seus filiados, e não exatamente para o Brasil inteiro. Não foi um bom começo. A gente ouve agora o Diogo Schelp, agora mais um comentarista para relatar este momento importante da política brasileira. A gente ouve neste momento, ele está por aí, será? Sim. Paula, eu escutei o comentário do Zé Maria, eu discordo um pouco do Zé Maria quanto ao teor do discurso do Lula. Com certeza, ele seguiu aí dois pilares nesse discurso. Um dos pilares é, obviamente, repetir pautas da sua campanha e pautas que são caras ao PT. Nesse sentido, pode ficar parecendo, obviamente, que ele fez um discurso apenas para dentro, mas ele colocou elementos nesse discurso que são os elementos que são esperados de um presidente eleito num pleito que foi absolutamente dividido, né? A gente tem aí uma diferença de 2 pontos percentuais, agora já com 99,96% das urnas apuradas, de diferença entre os dois. Não é uma diferença grande, é a eleição mais apertada presidencial da história desde a redemocratização brasileira. E ele coloca nesse segundo pilar, ele fala, né, da necessidade de união. Então ele faz sim, tenta fazer um discurso de união dos brasileiros, né? Ele fala que vai governar para todos os brasileiros, que não pode fazer isso sozinho, faz ali acenos para a chamada frente ampla, né, que acabou não sendo tão ampla assim, mas que incluiu Simone Tebet, que, salvo engano, ele não citou nos agradecimentos, posso estar enganado. Mas é claro, né, que apenas falar em união em um discurso não garante que vai colocar isso em prática. É muito mais comum que em discursos de vitória não se respeite depois, durante o governo, 100% daquilo que foi dito. Então vai ter que comprovar na prática que ele realmente pretende governar para todos. Eu vejo essa questão que o Zé Maria identificou como sendo um discurso para dentro, o fato dele ter enumerado ali pautas que são as pautas do PT, que são as pautas da campanha dele. Ele, por exemplo, não citou praticamente nada em relação à economia, falou sobre acabar com a pobreza e tal, mas ele não falou, até agora, nesse discurso muito menos, sobre o que ele pretende implantar em relação à economia, à responsabilidade fiscal e assim por diante. Então, ele diz que vai tomar decisões em diálogo com a sociedade, mas é aquilo. Precisamos ver na prática se ele realmente pretende fazer isso. No primeiro governo dele, lá atrás, 2003, nos 2 primeiros anos, ele até fez isso. Agora, depois, com o tempo, o PT foi adotando um discurso de nós contra eles. Vamos esperar que isso não aconteça agora.